Oi, gente! Mais uma aulinha pra gente aqui, bem legal, tá bom? Essa vai ser a última aula, entre aspas, minha com vocês. Agora eu tenho aula com vocês, na verdade eu dei 4, essa é a quarta. Tem mais 2 aulas pra eu dar, mas vai ser uma no final de setembro e uma no começo de outubro. Então quem vai pegar a parte agora da mecânica, vai explicar sobre forças, vai ser o Alisson, tá bom? A próxima aula aí da nossa parte é o Alisson. E aí eu vou ficar um tempinho fora. Fora eu digo sem dar aula pra vocês. Mas isso já tava no cronograma, tá bom? As 4 primeiras aulas foram minhas. Agora a gente tem que dar um tempinho e voltar só em setembro, né? Demorar um pouquinho, mas vai chegar. Bom, a gente tá aqui com a quarta aula, então, de cinemática, tá bom? Primeira aula a gente falou sobre várias coisas, movimento uniforme. Segunda aula, movimento uniformemente variado. Terceira aula, vetores, muito importante, a aula de vetores, muito importante. Quem não assistiu o vídeo da monitoria, porque foram acho que 5 pessoas, quem não assistiu o vídeo da monitoria, assista, tá bom? Que tem matéria, não tem só exercícios. Os exercícios são importantes sim, mas tem uma matéria lá que eu não achei que fosse bom estar presente no vídeo aula, porque é uma matéria mais cobrada em faculdade, mas é legal a gente ter uma noção. Mas eu achei legal na monitoria eu passar para vocês, não consegui ficar bem com a consciência pesou por não ter passado, então eu passei na monitoria. Eu espero que vocês vejam. Eu comecei com ela, se não quiser assistir os exercícios porque conseguiu fazer, pelo menos assiste as aulas, tá bom? Tá no começo do vídeo. Então vamos começar, a gente vai ter aula hoje de lançamento de projéteis, que são divididos em 4 tipos de lançamentos, né? Queda livre, lançamento vertical para cima, que é o contrário da queda livre, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. São esses 4 tipos de movimento que a gente vai estudar hoje, que não é nada novo. A gente só vai ver as diferenças entre eles, ver o que a gente pode usar em um e não pode usar em outro. Por exemplo, nos 2 últimos que eu falei, a gente tem aí a divisão entre o movimento na vertical e na horizontal, tá bom? Vocês vão ver isso e logo a gente chega lá. Vamos começar primeiro com o mais fácil, que é a queda livre, tá bom? Olha só o que eu coloquei desenho para vocês. A gente tem um corpo que está caindo em direção ao PHR. O que é PHR? PHR é plano horizontal de referência, tá bom? Então ele está indo em direção ao PHR. Geralmente nos exercícios vem como que parte do repouso. Então velocidade inicial 0, tá bom? Mas não necessariamente. A gente vai pegar um corpo caindo que parte do repouso. Às vezes a gente pega partes do trecho em que ele não tá mais em repouso, ele já tem uma velocidade, então a gente tem que prestar atenção nisso. Não tô falando exercícios da lista, não tô falando disso. Exercícios da lista a gente não tem. Objetos que não partem do repouso, tá bom? Olha só, a gente tem aí uma força resultante para baixo, que é a força peso, a força exercida pelo centro da Terra, que a gente chama de gravidade, não é mesmo? Então, olha só, a gente só tem essa força como resultante. Se a gente tem uma força resultante, o que é resultante? Resultante é massa vezes aceleração. E se a gente tem uma resultante que dá a opção da gente ter uma aceleração, a gente não está tratando de um movimento uniforme, a gente trata de um movimento uniformemente variado pela presença da aceleração, que nesse caso é a própria gravidade, como eu falei para vocês. A aceleração vai ser a gravidade. Como é um movimento uniformemente variado, a gente vai usar somente as fórmulas do MOVE. Não pode usar a fórmula da velocidade média, nem a do sorvete, porque essas fórmulas são do MU e não do MOVE, tá bom? Olha só as fórmulas que eu coloquei para vocês que a gente pode usar para a resolução dos problemas. A equação horária da velocidade, a equação horária do espaço, que é o sorvetão, e Torricelli. Essas fórmulas a gente pode usar para resolver os exercícios. As outras não, tá bom? É só isso, a queda livre.
Agora a gente vai ver um pouquinho do macete da queda livre, eu acho que vocês já ouviram falar. Isso resolve alguns problemas. Não é sempre que a gente consegue resolver esses problemas, mas na maioria das vezes, sim. Isso ajuda, tanto é que na lista tem um exercício sobre o macete da queda livre. Eu nem coloquei resolução na minha resolução, porque a resolução já tá aqui, tá bom? O próximo slide é a resolução do problema, tá bom? Então, eu não vou colocar a resolução, eu só coloquei a resposta. Então, vocês vão entender, porque eu já vou explicar. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar um corpo caindo de uma velocidade inicial 0, tá bom? Ele parte do repouso. E essa partida do repouso é o tempo 0. A gente tem o tempo igual a 0 segundos, como tá escrito no slide. Eu quero saber quanto que ele cai em 1 segundo com a ação da gravidade, tá bom? Desprezando resistência do ar, desprezando qualquer tipo de atrito, a gente vai pegar somente a gravidade e ver a ação dela sobre esse corpo. Lembrando que a gente não usa massa para nada. Não existe nenhuma fórmula aqui nessas que eu dei para vocês, assim, para vocês estudarem. Não existe uma que relacione a massa do corpo com a velocidade ou tal. A gente sabe que na prática não é assim. A gente sabe que na prática a massa, com certeza, ela influencia. Mas a gente estuda na física comportamentos ideais, entendeu? Sem a resistência do ar, sem atrito, sem nada. Então, aqui a gente não vai estar considerando massa, é apenas um corpo, como se estivesse no, sei lá, vácuo, não sei. Mas então, a gente vai considerar apenas um corpo caindo com velocidade inicial igual a 0, partindo do tempo 0, tá bom? Lembra disso, não parte do tempo 1, parte do tempo 0, tá? Começo, lembra que a gente sempre coloca no gráfico, a gente começa pelo 0. Então, a gente vai descobrir quanto que ele vai cair com a gravidade. Olha só, a gente usa a fórmula do sorvetão, a gente tem uma velocidade inicial igual a 0, então o primeiro termo a gente corta, tá bom? V0t corta, porque dá 0, é uma multiplicação por 0, então dá 0. E a gente fica somente com ΔS, que é o que a gente quer saber, o quanto ele cai, igual a meio vezes 10, que é a gravidade, vezes o tempo, em 1 segundo. A gente quer saber quanto ele quanto ele cai em 1 segundo, tá bom? Resolvendo a conta, a gente acha um tanto de 5 metros, ele vai despencar 5 metros somente com a ação da gravidade em 1 segundo. Ele vai despencar, cada segundo ele vai despencar 5? Não, não vai. Porque a gravidade é o quê? É uma aceleração, então a velocidade aumenta. Se tem aceleração, a velocidade varia. Então quer dizer que ele vai cair cada vez um espaço maior, tá bom? Segundo passo aqui que eu coloquei para vocês, a gente vai descobrir em 2 segundos. Em 2 segundos é a mesma coisa. Velocidade inicial continua sendo 0, porque a gente não vai pegar do 1 até o 2. Não, a gente vai pegar do 0 até o 2 segundos, entendeu? Por isso que a velocidade inicial continua sendo 0. E aí a gente vai colocar, ao invés de 1, a gente vai colocar 2 no tempo, 2 ao quadrado, tá bom? E a gente vai achar um total de 20 metros. 20 metros, mas por que então eu coloquei 1D 5 metros, 3D 15 metros? Porque 20 metros a gente percorreu o total, saindo do 0 segundos até o 2 segundos. Só que 5 metros a gente já tinha descoberto, então o que restou? 20 menos 5, 15, tá bom? É por isso que eu coloquei 15. E a mesma coisa aqui na terceira, a gente vai achar a quantidade total do 0 até o 3, mas a gente só quer o pedacinho do 2 até o 3. Então, a gente vai fazer uma subtração do que a gente achou menos o que a gente já tinha e vai achar aí o espaço 5D. Por que 1D, 3D, 5D? Esse é o macete, é a regra do macete. A gente divide os espaços em números ímpares, colocando um D, como se fosse uma distância. Então, a gente tem aí o primeiro D, 1D, a segunda distância é o 3D, o 5D, e esses 1D, 3D, 5D a gente vai achar para resolver exercícios. E eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de um exercício resolvido, tá bom? Olha só, eu coloquei o macete, que é como se fosse a resolução dele, porque ele é interessante a gente estudar. Olha só o que eu coloquei, fazer regras de 3.
só uma regra de 3 que você vai fazer, não precisa fazer mais nada. Inclusive, o exercício que eu coloquei é exatamente dos 55 metros, tá bom? Acho que tá perguntando de 6 segundos. 6 segundos, olha só. Primeiro, é porque assim, no exercício é meio que do final desse aqui pro começo. A gente tipo, meio que faz o contrário. A gente primeiro monta a tabelinha, o D, comparando com os segundos. Mas nesse caso aí, que eu tô vendo agora, que eu tô dando a aula pra vocês, ele quer saber em quanto tempo o móvel percorre 55 metros. Olha só, a gente tem que o primeiro D, um D, percorre 5 metros. E a gente quer saber o tempo. E o tempo a gente acha com os Ds, não é mesmo? A gente acha com os Ds. Se a gente pegar um XD, a gente vai achar 55 metros. Fazendo a regra de 3, a gente vai achar que ele percorre 55 metros quando ele estiver no 11D. 11D corresponde a quantos segundos? 1D, 1 segundo. 3D, 2 segundos. E assim por diante, até chegar no 11D, e a gente vai achar um total de 6 segundos. Então, quer dizer que ele vai percorrer 55 metros em 6 segundos. E é para isso que a gente usa o macete da queda livre, tá bom? É para facilitar. A maioria dos problemas dá para resolver assim, mas tomem cuidado, não são todos. Esse é só um macete, é uma coisa que você pode fazer rápido, para ganhar tempo. Mas cuidado, não se iludam achando que todos vão resolver assim, tá bom? Ai, tá torto. Lançamento vertical para cima. É exatamente a mesma coisa da queda livre. Não tem muito o que falar, não tem, tá bom? Somente a gente vai perceber que olha a seta da gravidade para onde ela tá. Ela aponta para o centro da Terra. Para o centro da Terra e a gente está lançando algo de baixo para cima. Então quer dizer que o movimento do corpo está para cima e a direção da gravidade está para baixo. Então quer dizer que eles têm direções opostas. Ou seja, a gravidade, nesse caso, a gente vai tratar como negativa, porque está no sentido contrário ao movimento. Tá bom? Só por isso é negativa. Não esqueçam de colocar negativo, porque senão o resultado do seu problema vai dar errado. Precisa estar presente o sinal negativo na gravidade. Isso é muito importante. E outra coisinha aqui que eu coloquei, que olha só, a gente tem que prestar atenção que nesse caso a velocidade inicial não é igual a zero. Não tem como uma velocidade inicial igual a zero sem ação de força nenhuma para cima, um corpo subir. Não dá, tá bom? Eu sei que tem a força normal, mas ela é compensada pela peso. Então, ela não vai fazer você... Por exemplo, você em pé tá sujeito à ação da força normal. Mas você não vai ir para cima. Por quê? Porque você precisa de uma velocidade inicial para isso. Então, nesse caso do lançamento vertical para cima, a velocidade inicial não é zero. Mas a velocidade final, lá em cima, tá bom? Na altura máxima, quando chega na altura máxima, a velocidade inicial fica igual a zero, tá bom? Troca o sentido do movimento e o corpo cai. Então, lá em cima, a velocidade é zero. Nesse caso, então, é o contrário da queda livre. É tudo ao contrário. Gravidade é negativa, velocidade inicial é diferente de zero e a velocidade final é igual a zero. Olha só o gráfico do lançamento para cima. Olha só, a gente começa com uma velocidade inicial, nesse caso, é só um valor, assim, jogado, igual a 30. Então, a gente tem uma velocidade inicial igual a 30 metros por segundo e o corpo começa a subir, começa a perder a velocidade. Por quê? Porque tem uma desaceleração, tem uma aceleração puxando ele para o lado contrário, então ele está desacelerando, perdendo a velocidade. Então, ou seja, ele está subindo, perdendo a velocidade até um ponto que ele vai chegar na altura máxima, onde a velocidade vai ser igual a zero. Onde a velocidade é igual a zero? No meio do tempo gasto para ele subir e descer. O tempo que ele gasta para subir é o mesmo tempo que ele gasta para descer. Não tem como você jogar alguma coisa para cima, gastar 3 segundos para subir e 4 para descer. Não existe. Se gasta 3 segundos para subir, vai gastar 3 segundos para descer. Tá bom? É o mesmo tempo de subida e descida.
Presta atenção no exercício, no primeiro exercício da lista, que o tempo de subida não é o mesmo do tempo de descida, porque ele está partindo de um ponto mais alto do que o ponto que ele vai chegar. É só uma dica para o exercício 1, tá bom? Então, esse é o gráfico que a gente tem. Olha só, para a gente achar a altura máxima, é só a gente tirar a área do gráfico, mas a gente vai tirar a área só de uma parte do gráfico, a gente não vai tirar a área das duas, porque para ele subir, para ele chegar na altura máxima, ele vai uma vez só. Ele não sobe e desce para chegar na altura máxima, ele só sobe. Então, é só de uma parte do gráfico. Você quer tirar a área da parte de cima do gráfico? Acima do eixo da horizontal, pode tirar, mas só tira de uma parte, não tira das duas. E só tirando a área do gráfico você acha o ΔS, que é a altura máxima, tá bom? Presta atenção, quando ele tá subindo, ele tá perdendo velocidade. A velocidade fica negativa, eu tinha esquecido de falar. A velocidade aqui fica negativa quando ele chega ao PHR de volta. Lembrando, ele chegou ao PHR em 6 segundos, tá bom? É onde termina o gráfico, ele chega ao PHR. Por que a velocidade está negativa? Porque o movimento começou para cima e depois a velocidade dele vai estar para baixo, então ela é negativa. O valor dela, o módulo dela, vai ser os mesmos 30 metros por segundo, mas com valor negativo por estar contrário ao sentido de início do movimento, tá bom? Lançamento horizontal. Essa aula eu acho que é rápido, gente. Nossa, eu tô falando rápido hoje, não sei o que tá acontecendo. Mas essa aula tá bem rápida. Não é uma aula fácil, não, tá bom? Os conceitos são fáceis, sim. Mas na hora de fazer o exercício a gente sofre. Principalmente agora, a gente chegou na hora que a gente sofre, tá bom? Lançamento horizontal, lançamento oblíquo, a gente sofre muito pra fazer. Mas a gente aprende, é questão de prática. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vocês vão ficar. Ai, tô com dor nas costas. Lançamento horizontal. O que é lançamento horizontal? A gente tá vindo aqui, por exemplo, nesse caso a gente tem, sei lá, uma mesa na horizontal. Tem um corpo correndo, pode ser uma bolinha de gude, tanto faz, qualquer coisa. Tem um corpo vindo correndo. Lembrando, não tem como ele estar parado, então a velocidade inicial dele não é igual a zero, mas depende. Calma aí que eu já vou falar para vocês. Primeiro eu vou explicar o que é esse esquema. Então a gente tem aí um corpo que vai sair de uma superfície ou de uma altura em que ele estava na horizontal, estava indo na horizontal, e vai cair. Só que ele não cai assim. Quer ver? Eu não vou conseguir fazer aqui, porque se eu sair andando, a câmera não pega. Mas o que vocês podem fazer para perceber qual é a trajetória que um corpo faz quando você está caminhando na horizontal e arremessa ou ele cai? Vocês vão pegar alguma coisa, vai começar a andar e jogar para cima. Joga para cima. Bom, vocês vão ver que ele não vai fazer, nesse caso ele fez assim porque eu tô sentado, não tô andando. Mas quando você tá andando, ele não faz assim, ele faz assim, tá bom? Ele não sobe e desce, ele faz uma curva. Nesse caso é a mesma coisa, ele está andando, de repente saiu da superfície, cai assim, não cai assim. Até porque ele tem uma velocidade inicial na horizontal, não tem como ele cair na vertical somente. Então, olha só, em todos os pontos da trajetória a gente tem aí a força-peso, tá? E a gente tem um alcance horizontal, que é a distância entre a saída, o começo do movimento, e o fim do movimento, aonde ele vai chegar. E a gente tem uns vetores, olha os vetores da velocidade final na vertical, a gente tem a velocidade final na horizontal e a gente tem a velocidade de lançamento. Que o corpo... Nossa, a gente confunde tudo. E a velocidade que o corpo chega ao PHR. A velocidade na horizontal é a velocidade de lançamento. A velocidade na vertical, a gente tem a componente do vetor, que é a velocidade que ele chega
ao PHR. E também a gente tem, não sei se eu falei, não lembro, o ΔS. O ΔS nesse caso é a altura. E a gente vai ver por que o ΔS e a altura e o alcance horizontal não são ΔS, somente a ΔS é a altura. Vamos para o próximo slide. Olha só, a gente tem uma separação aí, a gente tem dois tipos de movimento. A gente tem, na verdade, um movimento em duas dimensões, na vertical e na horizontal. Então, a gente não pode tratá-los juntos, a gente tem que separar e fazer uma análise separada do movimento, tá bom? Na horizontal, olha só, a gente não tem força resultante, voltando lá no slide do esquema, a gente não tem força resultante na horizontal, a gente só tem a força-peso para baixo na vertical, então a gente não tem uma resultante, portanto, na horizontal a gente tem um movimento uniforme. Então, para a gente resolver as coisas que tá perguntando, a gente vai usar o quê? A gente vai usar fórmulas do movimento uniforme, nesse caso, a fórmula da velocidade média. Velocidade média, que vai ser a velocidade na horizontal, que é o alcance horizontal, horizontal, entendeu? Na horizontal a gente usa velocidade horizontal, alcance horizontal. E o tempo de queda, que o tempo de queda é o mesmo na vertical e na horizontal, não tem diferença, tá bom? Tempo é um tempo para qualquer coisa, tá? É o tempo que o corpo vai levar para cair, não tem diferença se é na horizontal ou vertical. Mas na vertical a gente tem a força-peso como resultante, então a gente vai ter um movimento uniformemente variado e a gente vai ter que usar as fórmulas do movimento uniformemente variado. A formulinha da velocidade, a sorvetão, a Torricelli, que a gente vai usar, tá bom? A gente tem uma curiosidade, uma observação importante para a gente perceber. Olha só o que eu escrevi: velocidade inicial da vertical é igual a zero. Então, na vertical, a gente vai tratar como uma queda livre, tá bom? Então, isso que vai ser o movimento na vertical. É como se fosse uma queda livre com a velocidade inicial igual a zero. Você pode reparar que ele não tem velocidade na vertical, tá bom? Quando ele sai da superfície. Quando ele sai da superfície, ele está se movendo somente na horizontal. Ele não tem velocidade na vertical. Por que ele cai? Por causa da força-peso. Tem uma aceleração, então tem variação da velocidade, então ele vai cair. Por isso que ele vai ter uma velocidade final. Bom, deixa eu ver. Acho que é só isso. Não é tão fácil quanto parece. E o lançamento oblíquo, que é praticamente a mesma coisa, só que agora a gente, ao invés de estar saindo de um plano horizontal, a gente vai estar lançando algo, sei lá, um projétil, um lançamento de projétil, ou um arremesso de bola, ou qualquer coisa do tipo. A gente vai estar formando um ângulo com a horizontal. Lembrando que a gente vai voltar aí, aqui no próximo slide a gente vai ver a regrinha do com o ângulo e sem o ângulo, para ver se é cosseno ou seno que a gente usa. Lembra da aula passada? Com o ângulo, cosseno, sem o ângulo, seno, tá bom? Então, vamos lá. É a mesma coisa, força-peso aí presente. Olha só o ponto máximo da trajetória, a altura máxima da trajetória, que interessante. A velocidade na vertical é igual a zero. O que lembra isso? Isso lembra um lançamento vertical para cima. Então, na vertical, a gente vai tratar como um lançamento vertical para cima. A velocidade lá no topo, na altura máxima, vai ser igual a zero, velocidade da vertical. Mas a velocidade da horizontal continua sendo para o lado que foi lançado, para o lado que é a velocidade horizontal. Vai continuar sendo no eixo horizontal, tá bom? A gente tem as componentes da vertical e da horizontal. No início, a gente tem a componente da velocidade vertical e horizontal no fim também. Lembra que no lançamento vertical para cima, a velocidade final era a mesma da velocidade inicial. Então, é igual, tá bom? Tô falando em módulos. Módulos, tá bom? Módulo da velocidade inicial é o mesmo do módulo da velocidade
final, ok? Eu coloquei as setinhas em cima, mas na verdade não são os vetores que são iguais não, ok? Porque o vetor aí na inicial vai estar assim, mesmo que seja o mesmo módulo, mas o da final vai estar para baixo. Da inicial vai estar para cima, esse vai estar para baixo. Então não é igual, tá bom? Eu não coloquei os vetores do final, mas ele está vindo para baixo. Então quer dizer que a gente tem um vetor da velocidade vertical para baixo e a velocidade horizontal continua sendo para o mesmo lado. Até porque se você jogar uma coisa para lá, ele não vai virar e voltar para cá. Só se for um bumerangue, mas aí não é o caso. E aí, então, a gente vai fazer uma soma vetorial. A gente tem um para baixo e um para cá. Então, a resultante vai ser um vetor meio que na diagonal para baixo, assim. Tá bom? Lembrando que o ângulo alfa tá fazendo com o V0 normal, com a velocidade inicial na horizontal, tá? Então, se o ângulo no início faz com a horizontal, o ângulo no final vai ser com a horizontal também. Não vai colocar o ângulo aí entre o V final e o V final da vertical. Não, tá errado. Se começou com a horizontal, terminar com a horizontal. A gente tem, então, a mesma análise. Na horizontal, a gente não tem força resultante, então é um movimento uniforme. Então, a gente vai usar o quê? Fórmulas do movimento uniforme, que é a fórmula da velocidade média, que é a velocidade na horizontal igual ao alcance horizontal sobre o tempo de voo. Como eu falei, tempo de voo é igual. Na vertical, a gente tem a força-peso, então a gente vai usar fórmulas do movimento uniformemente variado, que é a formulinha da velocidade, do sorvetão e Torricelli. A única coisa aqui é que a gente tem que saber calcular as componentes vetoriais. Nesse caso aqui, lembrando, eu acabei de falar que como o ângulo está fazendo com a horizontal no início, no final vai ser o ângulo com a horizontal, para vocês calcularem os componentes, que é o vetor, né? É o vetor resultante vezes o seno ou cosseno do ângulo formado, com a horizontal. Então, se está fazendo o ângulo com a horizontal, na horizontal vai ser cosseno. Se não tá com o ângulo, tá sem o ângulo. Gente, quase que eu falei coisa errada. Não sei se vocês perceberam. Ai, abafa. Então, até perdi. Se tá sem o ângulo na vertical, é seno, tá bom? Pra gente calcular aí as componentes vertical e horizontal, a gente usa cosseno e seno. Isso é a aula passada. E é isso. Acabou a aula, né? Sim, acabou a aula. Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp, a lista tá disponível. O primeiro exercício tá muito, 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 muito difícil. Bom, pelo menos eu achei. Se vocês não conseguirem, tranquilo, não precisa esperar a monitoria pra me falar, pra eu ajudar, pra dar um help, tá bom? Não sei se tem esse exercício na internet, provavelmente tem, mas como eu adaptei, perguntei coisas além do que tá perguntando, provavelmente vocês não vão achar a resposta. Então, é eu mesmo que tenho pra salvar vocês. Então me perguntem, tô disponível, tô muito disponível pra vocês, estou 100% disponível, tá bom? Então sempre que precisarem, vem falar comigo. Então essa foi a última aula que a gente teve, agora é só em setembro. Vou sentir muita falta. E em setembro eu vou estar fazendo aula com vocês, olha só que delícia. Vou ter aula também, mas é isso. Bom, gente, espero que a aula tenha sido proveitosa, tá bom? A gente vê aí bastante coisinha, eu sei que é muita coisa pra colocar na cabeça, mas calma que vocês vão conseguir, tenho certeza. Não deu nem meia hora de aula, que maravilha. Você deve estar super feliz que deu pouquinho a aula, mas não é pra dar muito mesmo. Exercícios. Falando nisso, recado importante. Resolução dos exercícios da aula passada. Mandei somente para quem foi na monitoria, porque quem não procurou a monitoria provavelmente conseguiu fazer os exercícios. E como eu abri meu WhatsApp para a hora que vocês quiserem perguntar, vocês podem vir perguntar. Quem quiser resolução que não foi na monitoria e não conseguiu,
pode me mandar mensagem que eu mando, tá bom? Eu ainda tenho, eu ainda posso mandar. Então, bem tranquilo isso. A próxima monitoria vai ser a mesma coisa. Vou pedir para quem for estar presente me mandar uma mensagem. Eu mando a resolução e a gente resolve os exercícios. Vai ser a mesma coisa de sempre. Só que agora eu tô controlando quem tem acesso. Quem realmente está interessado vai ter acesso às resoluções. Quem não está interessado não tem por que ter acesso às resoluções. Não é mesmo? Então é isso, gente. Até semana que vem na monitoria. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria e façam a lista com muita calma. Não desistam. O primeiro exercício é difícil, sim, mas não desistam, que tudo é possível, tá bom? Espero que seja uma semana proveitosa para vocês. Tchau!